Está no ar Download da Notícia. Download da Notícia. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, o Brasil e o mundo. Download da Notícia. Regional na essência, global na referência. Na rádio, a Guardiã da Notícia, AM 560, em breve, FM 82.3. Olá, meus amigos, muito boa tarde a você que escolheu a Guardiã da Notícia para ficar bem informado. Pelo horário de Brasília, 17 horas e 19 minutos, na capital paulista os termômetros marcam 33 graus, aqui no interior do estado, na região metropolitana de Campinas, os termômetros já marcam 34 graus. Bem-vindos ao Download da Notícia, segunda edição desta sexta-feira, hoje é 13 de fevereiro de 2026, verão brasileiro e Dia Mundial do Rádio. Eu sou Gil Lautoreiro, hoje falando direto do nosso núcleo de jornalismo nos estúdios do interior de São Paulo, de onde a partir de agora nós vamos conferir juntos aí os destaques e tudo o que aconteceu de mais importante na capital e toda a área de cobertura da Guardiã, com assuntos regionais aí, além das notícias nacionais e internacionais com os nossos correspondentes. Estamos ao vivo pela Rádio Guardiã da Notícia, AM 560, e em breve no 82.3, e também pelas nossas multiplataformas, com som e imagens, pelo nosso canal do YouTube. Nas nossas plataformas, aqui no nosso canal da Guardiã, você pode acessar e lá você vai ter a nossa imagem, para você poder acompanhar os VTs e todas as reportagens, tá bom? Aqui o jornalismo regional com alcance global. Vamos então aos destaques desta sexta-feira. Em entrevista, Gilberto Kassab defende mudanças na legislação eleitoral. O governador Tarcísio de Freitas libera 75 milhões em investimentos para trazer infraestrutura para Guarulhos. Em Caraguatatuba, o prefeito Matheus Silva realiza a coletiva de imprensa para falar sobre assuntos da limpeza pública municipal. União Europeia é a grande campeã, aliás, União Imperial é a grande campeã do Carnaval de Santos, que já começou lá e já tem desfile e campeã. Salvador recebe o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, na abertura do Carnaval. O prefeito de Guarulhos, Lucas Sanches, anuncia mega mutirão com 1.000 vagas de estágios. Teremos também o nosso VT internacional, que cuida da União Europeia, que promete reformas rápidas para enfrentar o desafio da China e também dos Estados Unidos. E por fim, nessa edição, nós teremos um giro pelas cidades de cobertura da Guardiã, com os jornalistas Francisco Trevisan, lá do Litoral Norte, o Marcelo Ferreira, do ABC, o Ricardo Café, do Alto Tietê, e hoje, a participação especial, direto de Brasília, do articulador político e jornalista João Carlos Silva. Essas e outras notícias você confere agora, vem com a gente, pois o Download da Notícia, segunda edição desta sexta-feira 13, já está no ar. Download da Notícia. Muito bem, às 17 horas e 22 minutos, vamos abrir espaço então para o nosso noticiário internacional. Apesar do consenso de que a União Europeia precisa reagir ao enfraquecimento de sua competitividade, a cúpula na quinta-feira na Bélgica expôs diversos assuntos que dividiram aí sobre como fazer essa questão do Conselho, com divergências entre Paris e Berlim e resistência de países que temem aí um viés protecionista. Com imagens da AFP, nós vamos para o nosso primeiro VT na tela do Download da Notícia, segunda edição. Reunidos na Bélgica nesta quinta-feira, líderes da União Europeia prometeram agir com ousadia para reforçar a economia do bloco diante das ameaças de China e Estados Unidos. Se adequar ao novo cenário global ganhou urgência devido aos choques geopolíticos e à intensificação da concorrência internacional, somados à dependência de países como a China para terras raras essenciais à indústria. Apesar do diagnóstico de que a economia europeia precisa de um impulso, os líderes nacionais estão longe de concordar quanto ao caminho a ser seguido.
Paris e Berlim divergiram publicamente sobre a proposta da França de favorecer empresas da União Europeia e de recorrer a mais dívida conjunta, embora o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Friedrich Merz tenham tentado se mostrar alinhados nesta quinta. O que é importante, como acabamos de discutir com os nossos colegas, é avançarmos rapidamente e chegarmos a decisões muito concretas até junho. E em junho iremos rever os nossos progressos. Queremos tornar esta União Europeia mais rápida, queremos torná-la melhor e, acima de tudo, queremos garantir que temos uma indústria competitiva na Europa. A campanha Compre Europeu é um ponto de debate acalorado, já que muitos países, incluindo Suécia e Holanda, defensores do livre comércio, alertam contra o caminho do protecionismo. Ao contrário de seus rivais americanos, as empresas europeias enfrentam desafios para acessar capital e escalar, apesar de a Europa abrigar algumas das maiores economias do mundo, incluindo a Alemanha e França. O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán deixou claro que, na sua visão, a primeira coisa a ser feita é parar a guerra, se referindo ao conflito entre Rússia e Ucrânia. Ele afirmou: em guerra, o crescimento econômico fica bloqueado. A guerra é ruim para os negócios. Agora são 17 horas e 25 minutos. Vamos abrir o nosso noticiário nacional com as notícias que movimentaram a política nessa véspera de carnaval, numa sexta-feira 13. Olha só, durante uma entrevista aí sobre o cenário político brasileiro, o presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab, defendeu aí mudanças na legislação eleitoral e afirmou que o país ainda precisa avançar muito, especialmente na proibição de coligações nas eleições majoritárias. Na tela do download, vamos acompanhar então o que disse Gilberto Kassab. Primeiro, é algo que a gente precisa combater na nossa legislação. Nós tivemos vários avanços na legislação nos últimos anos. O fim de coligação nas eleições proporcionais, vereador, deputado estadual, deputado federal, a implantação da cláusula de desempenho, a cláusula de barreira, falta a proibição da coligação nas eleições majoritárias. E a legislação permitindo, nós vamos conviver em vários estados com essa situação. O próprio PSD em Minas Gerais, o Matheus, ele vai apoiar o Zema. Nós vamos criar um palanque lá para o nosso candidato junto com o Matheus, mas será outro palanque, e um palanque forte. Aqui em São Paulo, o governador Tarcísio, no seu palanque, ele vai ter Tarcísio governador, Flávio presidente. No nosso palanque nós vamos ter Tarcísio governador e o nosso candidato presidente. Nenhum problema. A legislação permite e assim será feito. Não tem nenhuma imoralidade, é algo muito compreensível, feito com transparência, mas o nosso palanque vai ganhar. Tá bom. Nessa o Tarcísio vai me desculpar, mas nós vamos dar um couro nele. Tá, então, palavra do Gilberto Kassab. Essas e outras notícias você encontra no nosso portal aguardiandanoticia.com.br, e essas notícias todas estão divididas por categorias, por regiões, as regiões de cobertura aqui da Guardiã. Você tem do Alto Tietê, de Guarulhos, do Vale do Paraíba, São Paulo capital, estado, interior, Florianópolis, Salvador e as notícias internacionais também. Enfim, todas as regiões de cobertura da Guardiã, você tem as notícias separadas, também por categoria: economia, política, segurança pública e muito mais. Além, é claro, das reportagens e entrevistas especiais que são feitas e também muito mais coisas para você. Agora são 17 horas e 28 minutos, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Voltaremos em instantes com o download da notícia segunda edição aqui pela rádio Aguardiã, AM 560, em breve no FM 82.3. Música e informação na palma da sua mão. Aguardiã da Notícia. Música, informação. Aguardiã da Notícia. Na palma da sua mão. O poder em Brasília não se move por acaso. Ele se articula, se negocia e se decide longe dos holofotes. No Salão do Poder, você acompanha a análise dos bastidores do Congresso, do Planalto e das grandes decisões nacionais. Com Vinícius Pichuleco
Ele se articula, se negocia e se decide longe dos holofotes. No Salão do Poder, você acompanha a análise dos bastidores do Congresso, do Planalto e das grandes decisões nacionais. Com Vinícius Pichuleco, uma leitura estratégica, contexto político e informação sem maquiagem. Todas as quartas-feiras, às 18 horas, no Download da Notícia, segunda edição. Aqui, na Rádio A Guardiã da Notícia, AM 560, FM 82.3. Brasília, explicada por quem acompanha o jogo por dentro. Em breve, FM 82.3. Em breve, FM 82.3. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a Teracorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a Teracorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em teracorporation.com.br. Teracorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Em breve, FM 82.3. É do bom, é do melhor, do bebê ao professor. É do bom, é do melhor, tem carinho e tem futuro, tem respeito e tem valor. A Prefeitura de Mogi preparou a volta às aulas com kit de material escolar e uniformes. Tudo do bom e do melhor, com muito capricho. Camisetas, calças, bermudas e short-saia com tecido de primeira. Modelos exclusivos. Tem até jaqueta forrada. E pela primeira vez em Mogi, os aluninhos do berçário, de 0 a 2 anos, vão receber o uniforme completo. Tem até babador. Não é fofo? E também de forma inédita, professores, diretores e coordenadores foram lembrados, com jaqueta e camiseta polo. No total, são mais de 45 mil kits para os alunos em 210 escolas por toda a cidade. E a logística de distribuição de tudo isso já começou em fevereiro. Em Mogi, a volta às aulas é tudo do bom e do melhor. Em breve, FM 82.3. Antes de sermos silenciadas, fomos deusas. Antes de sermos julgadas, fomos guardiãs. No dia 9 de março, a força feminina ocupa todos os espaços da informação. Machismo estrutural, violência doméstica, feminicídio, pedofilia, domesticação das mulheres, políticas públicas, classes sociais, sociedade civil, ativismo, porque o Dia das Mulheres não é um dia, é luta diária. As Guardiãs, painel especial Mês das Mulheres, FM 82.3. Assista em aguardiandanoticia.com.br. Jornalismo regional com alcance global. Em breve, FM 82.3. Está no ar, Telebras News. Conexão e liderança com Fabi Teixeira. Todas as terças-feiras, às 13 horas, na Rádio Guardiã da Notícia. Conecte-se com as principais tendências e líderes que fazem a diferença. Conexão e liderança com Fabi Teixeira. Em breve, FM 82.3. A Guardiã da Notícia. Alright, here we go. Música, informação na palma da sua mão. Você está ouvindo o Download da Notícia. Regional na essência, global na referência. Muito bem, pelo horário de Brasília, 17 horas e 34 minutos. Hoje é sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026. Estamos de volta com o Download da Notícia, segunda edição aqui pela Rádio A Guardiã
560 AM, em breve no FM 82.3 e também pelas nossas multiplataformas, onde, aliás, você pode nos acompanhar com imagens. Também temos o nosso canal no YouTube. Vamos agora continuar com as notícias nacionais. E olha só, aquele assunto do Banco Master, a saída do Toffoli, deu aí uma confusãozinha lá no STF, viu? A troca de farpas entre os ministros do Supremo Tribunal Federal ganhou novos confrontos após a saída de Dias Toffoli da relatoria do caso Master. A decisão ocorreu depois que a Polícia Federal identificou mensagens entre o magistrado, o Dias Toffoli, e o banqueiro Daniel Vorcaro, além de apontar conexões de Toffoli com uma empresa que teria recebido 20 milhões de reais de um grupo sob investigação. A condução do processo passou, então, para André Mendonça na quinta-feira, ontem. O clima entre os dois já vinha desgastado desde novembro de 2025, quando protagonizaram aí um embate durante o julgamento de outro caso da segunda turma. Na ocasião, Toffoli acusou Mendonça de deturpar seu voto e chegou a chamá-lo de covarde. Mendonça, por sua vez, afirmou que o colega estava um pouco exaltado, ampliando a atenção pública entre os ministros e evidenciando diferenças na forma de atuação contra a corte. Esse vídeo que nós vamos exibir agora já está disponível lá no nosso portal Aguardando a Notícia. Você vai ver agora aqui, mas você pode ver também a hora que quiser lá no nosso portal. A Ali coloca agora na tela do download da notícia segunda edição a troca de farpas aí entre os ministros do Supremo Tribunal. Pode rodar. Respeito a posição de Vossa Excelência. Eu respeito, mas a sua Vossa Excelência está deturpando o meu voto, com a devida vênia. Não, não estou. Não estou. A Vossa Excelência está deturpando o voto, porque o voto é meu mesmo. O voto foi da turma, né? Não, eu fui o relator. Foi o relator. Eu estou lendo. Vossa Excelência está colocando palavras no meu voto que não existiram. Com a devida vênia, isso não é correto. Com efeito, é certo que para se dissentir da conclusão do STJ, estou lendo, no sentido do cumprimento dos requisitos previstos no CPC, bem como no interesse de intervenção do Ministério Público no processo, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, assim como da legislação infraconstitucional. É isso que eu estou lendo do voto. A questão retorna ao Supremo, digo eu agora, por meio dessa reclamação ajuizada pelo MP, onde se alega que o TRF-2 afrontou o acórdão do Supremo. Agora eu estou analisando e fazendo a minha interpretação da questão. Agora eu estou fazendo a interpretação da questão. Como bem disse o doutor Luiz Augusto... Vossa Excelência interpreta o meu voto, eu interpreto o seu. Pode interpretar. E já disse o que eu acho. Tá bom. Vossa Excelência está um pouco exaltado por causa desse caso, sem necessidade. Sem necessidade. Com todo respeito... Fica exaltado, covardia. Desculpa, ministro Dias Toffoli. Eu encerro aqui, senhor presidente. Eu acompanho a divergência do ministro Luiz Edson Fachin. Que coisa feia, né? Que confusão. Está aí o Supremo discutindo, isso vai mostrando aí o desgaste que esse caso do Banco Master está causando em várias esferas políticas do nosso país. Às 17h37, continuamos falando de política, mas agora vamos para o estado de São Paulo. Olha só essa nota que saiu agora referente ao governador Tarcísio de Freitas. Prestadores de serviço de uma das maiores agências de influência digital do país, a Mind, negociaram a publicação em páginas de fofoca nas redes sociais de conteúdos favoráveis ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e críticos ao Banco Central. A Mind afirma que não teve relação com essas negociações e que seus prestadores de serviços não trabalham exclusivamente para a agência. O governo de São Paulo, por sua vez, diz que não houve qualquer investimento público nas tais publicações. Muito bem, continuando a falar sobre o estado de São Paulo e ainda sobre o governador Tarcísio de Freitas, ele ontem esteve em Guarulhos, num evento muito grandioso, e o governo de São Paulo confirmou aí um investimento de aproximadamente 75 milhões em obras de infraestrutura urbana em Guarulhos, na Grande São Paulo. O valor, que ainda contará com a ajuda da prefeitura, foi oficializado pelo governador Tarcísio de Freitas
ontem, quinta-feira, durante a assinatura de 3 convênios com o município. O governador Tarcísio de Freitas andou pelas ruas e ouviu a população. Na tela do DN2, vamos acompanhar, então, essa caminhada do governador Tarcísio de Freitas pelas ruas de Guarulhos, falando aí sobre o investimento de 75 milhões de reais para trazer infraestrutura para Guarulhos. Na tela do DN. Alguém imagina onde é que a gente está? Ô, Glória! O povo viu e vai crer que o que aconteceu. Eu vi o Tarcísio lá no Anita Garibaldi. A gente está no Anita Garibaldi. A gente está na cidade de Guarulhos, que é a segunda maior cidade do estado de São Paulo. Tá vendo essa realidade aqui? É a realidade que a gente, junto com a Prefeitura de Guarulhos, vai transformar a partir de agora. Assinamos 80 milhões de reais num convênio para fazer pavimentação, para fazer recapeamento, para fazer drenagem, para fazer calçada, para fazer sarjeta, para fazer contenção, para transformar a vida dessas pessoas. Pode ter certeza. Olha essa imagem aqui hoje. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui com isso aqui tudo transformado. Anota aí. Convênio com a prefeitura hoje justamente para resolver esse negócio aqui, para não ficar mais assim. Deus é bom e a gente vai soltar isso aqui agora. Deus abençoe o coração, cara. Às 17 horas e 41 minutos, vamos agora com o giro de notícias pela capital paulista. O secretário municipal de Segurança Urbana de São Paulo, o Orlando Morando, esteve no primeiro distrito policial, que fica no centro de São Paulo, para acompanhar a prisão em flagrante de um criminoso que estava obstruindo o pleno funcionamento do transporte público na cidade e que foi detido pela Polícia Municipal. Ele e outras pessoas estavam impedindo aí o serviço importante dos ônibus no terminal Parque Dom Pedro II. Esses indivíduos murcharam os pneus dos coletivos, roubaram as chaves dos veículos e provocaram uma verdadeira bagunça, uma baderna ali no terminal. Vamos acompanhar mais detalhes sobre esse caso na reportagem a seguir, onde o secretário Orlando Morando fala aí sobre essa prisão em flagrante desse criminoso. Na tela do DN2. Sirva de exemplo para qualquer outro que tente atentar contra o transporte de São Paulo. Olha, eu estou aqui no primeiro distrito policial da capital, ao lado do subcomandante-geral da nossa Polícia Municipal, o inspetor César, e nós estamos aqui acompanhando o flagrante de um criminoso que atentou contra o transporte coletivo na manhã de hoje no Parque Dom Pedro. Criminosos que obstruíram o transporte, roubaram chaves, murcharam pneu de ônibus, estão sendo presos o preguinho Antônio Agripino, que é tido como líder dessa quadrilha porque ele está sendo preso por formação de quadrilha. Inspetor, aonde ele foi preso, exatamente a nossa Polícia Municipal encontrou esse criminoso? Senhor secretário, na área do Parque Dom Pedro, na área do crime. Aproximadamente quanto tempo depois? A ocorrência foi por volta de 11 horas, aproximadamente antes das 2 horas da tarde ele já estava preso? Com certeza. Olha, primeiro eu quero cumprimentar a nossa Polícia Municipal pela velocidade, pela energia e pelo compromisso com a cidade de São Paulo. E o segundo recado importante, em nome do nosso prefeito Ricardo Nunes: não será tolerado nenhum tipo de obstrução ou violência contra o transporte coletivo da cidade de São Paulo. Ele vai pagar pelo crime que fez, que sirva de exemplo para qualquer outro que tente atentar contra o transporte de São Paulo. Parabéns à nossa Polícia Municipal, parabéns à Polícia Civil pela atuação. É isso aí, secretário. Parabéns à Polícia Municipal, a todos os envolvidos na segurança, porque lugar de baderneiro, vagabundo que fica atrapalhando aí essas questões de locomoção do trabalhador é na cadeia mesmo. O trabalhador precisa do ônibus, precisa da condução. Esses camaradas ficam atrapalhando a vida de quem realmente trabalha e produz. Lugar desse tipo de gente é na cadeia mesmo. Parabéns, secretário, parabéns aí à polícia em geral, não só a militar, mas como a municipal, a civil, a federal.
porque são verdadeiros heróis que trabalham e esses vagabundos não param de fazer baderna e atrapalhar a vida de quem trabalha. Vamos para o Litoral Norte, às 17 horas e 44 minutos. Olha só, na quinta-feira, também conhecido como ontem, dia 2, o prefeito de Caraguatatuba, Matheus Silva, realizou uma coletiva de imprensa para esclarecer informações sobre a rescisão do contrato dos serviços de limpeza urbana no município. Gostar desse assunto de limpeza, né? Abalou a região do Alto Tietê, em especial em Suzano, como o Francisco, o Ricardo Café, aliás, trouxe para a gente, e entre outros casos. Agora, Caraguatatuba também com o mesmo problema aí no serviço de limpeza urbana. Os jornalistas que estavam presentes fizeram perguntas pertinentes a esse assunto, levando aí em consideração a rescisão contratual ter ocorrido aí próximo ao Carnaval e demais assuntos relacionados à limpeza pública das ruas dos bairros. Em cerca de 1 hora de coletiva, o prefeito respondeu a todos e informou planos e próximos passos da zeladoria e limpeza pública da cidade. A TV Câmara de Caraguá preparou um resumo, claro, dessa coletiva que durou 1 hora e que você acompanha aqui agora na tela do DN2. Coletiva do prefeito Matheus, lá de Caraguatatuba. Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, o prefeito Matheus Silva anunciou a rescisão contratual de serviços de limpeza urbana com a empresa Renovar no município e prometeu, pós-carnaval, um mutirão de limpeza em todos os bairros da cidade. A coletiva se iniciou com a explicação da decisão de rescindir o contrato com a empresa responsável pela limpeza pública da cidade. Quando nós entramos em janeiro de 2025, a gente vem tendo tratativas recorrentes para que possamos ter melhoria na qualidade de serviço. Tivemos diversas notificações, tivemos diversas multas, inclusive pelo descumprimento de contrato. Fizemos ali alternâncias de escala, mudanças do protocolo de trabalho. Fizemos aí realmente uma grande força-tarefa para que o serviço melhorasse. Nós, insatisfeitos pelo serviço prestado pela empresa, nós já abrimos no ano passado uma nova licitação que contempla a modificação do serviço de limpeza urbana e varreção de rua. Infelizmente, pela morosidade, a licitação ainda não concluiu e a situação da empresa acabou se agravando aqui no município. Nós, em janeiro desse ano, vendo essa dificuldade financeira e essa ladeira abaixo na qualidade do serviço, nós já em janeiro, preocupados com os profissionais que ali trabalham, preocupados ali com quase 230 famílias que prestam serviço na zeladoria e limpeza urbana no município, nós fizemos um termo de aditamento e assumimos a responsabilidade do pagamento trabalhista, do pagamento de todos os direitos desses funcionários. Então, em janeiro, nós já retivemos o pagamento da empresa e efetuamos todos os direitos trabalhistas e salariais para os funcionários prestadores de serviço. Além do compromisso de pagar os salários e direitos trabalhistas destes funcionários, o prefeito respondeu perguntas dos jornalistas. E com o carnaval às portas, como ficará a limpeza da cidade neste período, entrou em questão. Primeiro que nós tomamos essa atitude de coragem, mas com muita responsabilidade. Então nós estamos aí estruturados para os dias que estão por vir. Nós sabemos aí que o carnaval demanda um fluxo de turista muito grande na cidade, nós sabemos que problemas desse sentido possam ocorrer, mas nós estamos nos estruturando e preparados para receber todos os turistas. Caraguá vai estar preparada para receber todos os turistas que geram emprego aqui no município. Perguntado sobre a nova empresa que passa a operar na limpeza municipal, Matheus respondeu. Disse, abrimos hoje, agora, na hora do almoço, às 12 horas, nós vamos abrir essa licitação emergencial e já imediatamente vamos dar ordem de serviço para instalação e operação aqui no município, colocando em instabilidade todo o processo de limpeza urbana o mais rápido possível. Aí, obviamente, vamos também, no segundo momento,
fazer uma grande força-tarefa que já está estruturada e programada, que nós fizemos reuniões sistemáticas nessa semana. Nós estamos desde segunda-feira em reuniões diárias e enérgicas para que nós possamos fazer uma grande força-tarefa em todos os bairros. Nós vamos fazer um verdadeiro mutirão de zeladoria e limpeza urbana no município pós-carnaval. Nós vamos entrar com todos os serviços necessários em todas as ruas do município. Corta do mato, limpeza do meio-fio, pintura, recuperação do meio-fio. Nós vamos poda de árvore, nós vamos fazer um verdadeiro mutirão. E agora, às 17h50, eu chamo o nosso correspondente do Litoral Norte, que fala da cidade de Ubatuba, o Francisco Trevisan, que traz, inclusive, mais detalhes sobre tudo isso que está acontecendo lá nessa questão de limpeza urbana e muito mais. E, claro, todas as notícias aí nesse pré-carnaval. Afinal de contas, em muitos lugares, hoje, sexta-feira, às 6h, o carnaval já está correndo solto. E aí eu pergunto, Trevisan, como está o carnaval aí no Litoral Norte? Boa noite, boa tarde, seja bem-vindo. Parece que você já está com a sua camisa de folião, é isso mesmo? Não. Tudo bem, Trevisan? Boa tarde, Gil. Não, Gil. A folia daqui a pouco aqui em Ubatuba, que eu vou lá acompanhar, tem o bloco delas, o bloco das mulheres aqui de Ubatuba. A delegada aqui titular, a doutora Ana Carolina Pereira de Oliveira, vai estar lá desfilando com as viaturas também, para incentivar as mulheres aí a denunciarem os casos de violência doméstica aqui no Litoral Norte. A gente vai mostrar todos os detalhes, além de que estão tendo também testes para DSTs lá na Avenida Iperoig. O desfile começa às 21h, a concentração às 20h sai ali perto do Farol e vai sentido aeroporto. Então, daqui a pouco a gente está lá mostrando todos esses detalhes. Gil, só para complementar ali essa última notícia de Caraguatatuba da empresa, o prefeito falou que a coletiva que ia ser por volta do meio-dia, mas isso acabou sendo aí divulgado na parte da tarde, quase à noite. Logo depois que a gente terminou aqui o download da segunda edição, ontem, a Molise Serviços e Construções, que assumiu esse contrato emergencial. Essa empresa é aí de São Paulo, lá na Vila Leonor. Então, o prefeito aí disse que hoje mesmo já começaria todos esses trabalhos dessa empresa e vamos ver como é que vai ficar depois do carnaval, a limpeza lá urbana. Ô Gil, e aqui em Ubatuba temos aí algo da semana para a gente se situar. Nessa semana o Ministério Público enviou à Câmara Municipal, né, uma recomendação para que o Poder Legislativo e também o Executivo se abstenha aí de promover alterações que impliquem na desvinculação parcial ou total da verba da taxa de preservação ambiental, a TPA, para o Tesouro Municipal sem a prévia observância de requisitos técnicos, jurídicos, ambientais e também da transparência. O promotor está pedindo a realização de estudos técnicos e financeiros que demonstrem a suficiência dos recursos para as ações ambientais custeadas pela TPA, a manifestação prévia do Conselho Municipal de Meio Ambiente, a adoção de salvaguarda de governança, transparência e também do controle social e o respeito à destinação finalística da taxa, conforme previsto na legislação. E ontem teve uma reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente, aliado ainda de uma polêmica do terminal que a gente já mostrou no download da primeira edição, ali que está cheio de moradores de rua e todo o imbróglio desde o ano passado, lá quando a empresa que assumiu o contrato iria sair do terminal rodoviário. A gente traz uma das conselheiras do meio ambiente, a advogada Juliana Pisa, que está aqui com a gente, para ela conversar. Ela participou dessa reunião de ontem com a prefeita Flávia, que ela anunciou também que vai ter um terminal aqui em Ubatuba, um novo terminal, mas um terminal ambiental, um terminal eco, um terminal verde, não é mesmo, Juliana? É isso mesmo, tudo bom? Boa tarde a todos. Na verdade, o pedido da prefeita foi a utilização de 12 milhões de reais da TPA
para a desapropriação do local onde a empresa Sol tem a obrigação de manter um terminal, né? A obrigação de manutenção de construção do terminal é da empresa Sol. O que ela quer é utilizar 12 milhões do Fundo de Meio Ambiente para desapropriar o terreno, coisa que ela já poderia ter feito, uma vez que ela já desvinculou 50% da verba, né? Não tem cunho ambiental, né? Por mais que aleguem, mas o imóvel vai ficar para a Secretaria do Meio Ambiente, aonde está sendo cumprida a finalidade da taxa nisso? Aonde está sendo mitigado algum dano ao meio ambiente, tendo um patrimônio a mais na Secretaria de Meio Ambiente? Então, o promotor de justiça deixou claro que tanto esta deliberação quanto a deliberação de um ecopasso municipal, que seria um puxadinho da prefeitura para alocar as secretarias, né, e um sistema de tecnologia, né, diz ela também, para fiscalização ambiental. Porém, não é a única finalidade ambiental, né? Tem ali um sabor ambiental, vamos dizer assim. E o promotor deixou claro que essas duas pautas não seriam, né, de responsabilidade do Fundo de Meio Ambiente. Esse gasto, custeio, não pode ser provido por esse fundo, né? E ele deixou claro que, inclusive, os conselheiros se responsabilizam pelo seu voto, né? E isso gerou uma grande polêmica na reunião, porque colocaram como se ele estivesse pressionando as pessoas a votarem, mas não, ele só falou, olha, quem votar por alguma ilegalidade responderá. Então, acho que só se preocuparia quem pretendia fazer alguma ilegalidade, né? Nós que estamos com a consciência tranquila e lutamos pela utilização correta da taxa de preservação ambiental, estamos tranquilos com a presença do Ministério Público. Foi uma honra ter recebido um fiscal da lei para fazer o seu papel, assim como agradeço a presença da vereadora Jaque Dutra, que também cumpriu seu papel e também foi ofendida na reunião. É vergonhoso essas coisas, né? Mas a gente sabe, né, Ju, que vai ser igual lá na Praça 13 de Maio. Começam a montar, daqui a pouco vem alguma liminar, alguma coisa provocada pelo Ministério Público e para tudo de novo, volta tudo a estaca zero, né? Sim, é uma medida que ela já poderia ter feito, né? Isso que nos causa estranheza, porque está há quanto tempo? 6 meses já, esse terminal, né? E ela quer desapropriar o próprio terminal. Então, por que já não o fez, né? Com a verba correta e não buscando em outra pasta que não diz respeito ao transporte, que não diz respeito à infraestrutura? Essa taxa, por mais que eles digam, na legislação da TPA, no artigo 5º, traz que a TPA serve para infraestrutura ambiental. Mas a prefeitura tem que entender que não é colocar a palavra ambiental em qualquer coisa que passa a ser infraestrutura ambiental, né? A infraestrutura ambiental seria no sentido turístico e meio ambiente. Então, vamos lá, são placas de sinalização nas trilhas, são, de repente, contenções, né, em locais de maior risco, né? Esse tipo de infraestrutura é uma infraestrutura ambiental voltada ao turismo, que é o fato gerador da taxa. É complicado isso, a gente deve aguardar também depois do Carnaval alguma coisa, né, alguma fala aí na Câmara, e também provavelmente alguma associação deve entrar contra alguma medida que venha a aparecer nesse sentido também, como foi das outras vezes, né? Sim, vale trazer também que nessa reunião houve a renúncia, né, de 3 membros, eu inclusive sou uma delas, membro da comissão gestora do Fundo Municipal de Meio Ambiente e uma membro da comissão gestora do Fundo Municipal de Saneamento. O Fundo Municipal de Saneamento, ele era também da pasta do meio ambiente. Ele foi transferido sem consulta a essa comissão gestora, sem consulta ao Conselho de Meio Ambiente, sem sequer informarem, né? Não foi nem a consulta, nem informaram. De repente, soubemos que o Fundo de Saneamento estaria na pasta de habitação e que haveria uma ideia de comprar um imóvel para a Secretaria de Habitação.
com a verba do Fundo de Saneamento, que é destinado para saneamento básico nas áreas não atendíveis pela Sabesp. Né? Agora a Sabesp tem que tratar integralmente, né? Mas até ano retrasado, ela destinava 4%, né, da sua renda para o município atender as áreas que ela não chegava, onde ela não chegava, né? Muito as comunidades tradicionais, os povos originários, as periferias, né, onde não era possível atendimento pela Sabesp do esgoto convencional. E os membros da comissão do Fundo do Meio Ambiente, sou eu, Luci e Marcela, também renunciamos, tendo em vista que a função da comissão gestora não estava sendo respeitada. Não há respeito à função que foi de fato efetivada. Então, existe uma lei que determina, principalmente para a prestação de contas, um parecer dessa comissão gestora. E eles atropelaram uma prestação de contas que já estava atrasada há 1 ano e 4 meses, né, que teria que ser trimestral, e na verdade ele levou 1 ano e 4 meses para prestar contas e queria que nós, sem analisarmos nenhum documento, apenas uma planilha de Excel que mostrava que 2 mais 2 é igual a 4, aprovássemos as contas do fundo. E nós nos recusamos, pedimos documentos, ele ignorou o nosso pedido, avisou, olha, se quiserem ver, os documentos estão fisicamente na Secretaria de Meio Ambiente, podem ir lá quando quiserem, durante o horário de expediente, né, ninguém trabalha, porque nossa função é voluntária, né, fora do horário de expediente, ou a gente tem que dar um jeito de compensar depois, né, para poder participar. Agora, ter que ir lá e olhar pastas e pastas, eu cheguei aí até lá para verificar essa documentação, mas eram pastas e pastas de papéis, não dava para analisar corretamente os planos de trabalho, porque a Albalimp, que é uma das maiores, a maior despesa do Fundo de Meio Ambiente atualmente, e acho que da Secretaria inteira, né, de Meio Ambiente, ela não apresentou um plano de trabalho que foi condicional, né, à aprovação do contrato, da ratificação do contrato, porque o edital, na verdade, sequer também passou previamente pelo Conselho de Meio Ambiente, ele foi ratificado posteriormente. Existem várias irregularidades, eu não vou ficar aqui me estendendo, porque senão eu acabo com o programa, entendeu? Mas se quiserem dividindo por assuntos, né, a taxa de preservação ambiental, ela tem que ser para o meio ambiente. A finalidade dela não pode ser desviada. E é isso que a gente vai continuar lutando. Nós que somos da sociedade civil engajada, que vivemos no meio ambiente, estamos aqui, não vamos desistir, e agradecemos o apoio da Promotoria de Justiça, do Ministério Público, da vereadora Jaque Dutra, por ter comparecido, e da sociedade civil, que foi em peso. Teve uma hora, tinham 97 pessoas na reunião, e é isso mesmo, o povo tem que se unir contra o que está errado. Isso mesmo, Ju, e a gente vai mostrando também no decorrer da semana que vem tudo que deve, os desdobramentos que acontecem também desse rolo da TPA. Deve sair também um balanço de quantos carros entraram e saíram, passaram aqui por Ubatuba também. Agora no carnaval a gente mostra, Ju, quanto teve de arrecadação só nesse período aí aqui do carnaval na semana que vem. Gil? Tá bom. Primeiro, muito obrigado, doutora, pela participação, pelos esclarecimentos, por ter atendido aí prontamente o nosso querido Trevisan, que faz a cobertura aí da região. Eu acompanhei atentamente as suas falas, percebi que a senhora e o grupo estão muito engajados aí nesse assunto, e espero que vocês tenham sucesso aí. E numa outra oportunidade, claro, com mais tempo, aí a gente vai poder, como a senhora disse, dividindo por blocos e assuntos, a gente pode falar um pouquinho melhor. Muito obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço a oportunidade. Uma ótima tarde a todos. Até logo. Muito obrigado. Até logo. Trevisan, o que nós temos mais para encerrar com o Litoral Norte às vésperas do Carnaval? Travessia de balsa nesse momento, tudo sossegado, gostoso, de motorista em meia hora, ambos os sentidos.
e na rodovia Oswaldo Cruz também. Então, quem quiser aproveitar, aproveita, porque segundo a Polícia Rodoviária Estadual e o DR também, o horário de pico começa agora às 18 horas e deve ser assim até a meia-noite, 1h da manhã aqui no litoral, principalmente na rodovia Oswaldo Cruz e na rodovia dos Tamoios, Gil. Então tá bom, Trevisan. Bom carnaval, a gente se vê aí nos plantões. Vamos nos falando e curta o carnaval com moderação. Sempre. Então tá bom. Grande abraço, Trevisan. Vamos agora para o Litoral Sul. Litoral Sul que abrange aí diversas cidades, dentre elas a cidade de Santos. Lá o carnaval já está rolando desde a semana passada. Hoje em São Paulo começam os desfiles das escolas de samba da primeira divisão, né? As escolas especiais. Depois nós temos no Rio de Janeiro. Mas em Santos isso foi a semana passada. E a cidade já tem a grande campeã do Carnaval 2026. Parabéns, União Imperial. O enredo escolhido foi a consagração em Orixá. Renascer em união é a chave da vida. E os 1.600 componentes da escola, divididos em 11 alas, 3 carros alegóricos e um tripé, trouxeram uma grande homenagem pelos 50 anos da escola. O prefeito da cidade de Santos, Rogério Santos, homenageou a União Imperial em suas redes sociais, que nós vamos conferir agora na tela do DND 2, já em ritmo de carnaval na tela do DN. O nome é União Imperial, a chave da vida, o samba se renova em ritual, 50 anos de amor na avenida, o nome é União Imperial, o povo a chave da vida, o samba se renova em ritual, 50 anos de amor na avenida, ouço o chamado do outro, outro de axé, que pulsa em mim, o povo arrepia, a alma agradece, a vida purifica do princípio ao fim, foge orixá, tudo é tua direção, em verde rosa a consagração, as páginas antigas desse livro, tua deixa eu abrir os meus caminhos, aos pés do Tá aí então, parabéns à Escola de Samba de Santos, né, que fez essa maravilhosa apresentação na avenida aí, que rendeu aí o título do Carnaval 2026 em Santos. Pode comemorar, Marapé, o título é da Águia. Vamos agora para a região do ABC, saindo do litoral sul, descendo, vamos para o ABC. Olha só, nessa semana, a Câmara Municipal de Santo André realizou a 4ª sessão ordinária de 2026, antes do Carnaval. Confira os destaques com imagens da TV Câmara de Santo André na tela do DN2. A 4ª sessão ordinária do ano começou com a visita do prefeito Gilvan Ferreira ao plenário. O prefeito enviou à Câmara o novo Estatuto da Guarda Civil Municipal, que prevê, entre outros itens, a valorização dos agentes e a compra de mais viaturas e equipamentos. O presidente da Câmara, vereador Carlos Ferreira, do MDB, recebeu os documentos e prometeu levar a apreciação dos vereadores nos próximos dias. O reconhecimento da nossa Guarda Municipal que a gente traz em forma de projeto de lei. Então, o novo Estatuto da Guarda, a progressão de carreira, uma guarda mais valorizada vai conseguir trabalhar melhor pela nossa cidade. Isso vem corrigir alguns erros de tempo, de carreira, de salário, de atribuições da guarda. Isso vem prestigiar também a segurança pública do município de Santo André, não é? A guarda espera isso por muito tempo, e a Câmara vai trabalhar para a aprovação disso com a máxima urgência possível. Na ordem do dia, os vereadores aprovaram 2 projetos em primeira discussão. Um dos projetos determina a fixação em local visível, o nome e a fotografia do prefeito municipal nas dependências de prédios da administração pública direta e indireta do Poder Executivo. Esse projeto é do vereador Carlos Ferreira, do MDB, que também é o presidente da Câmara. O segundo projeto, aprovado em primeira discussão, é do vereador Tiago Nogueira, do PT,
que institui uma sessão solene na Câmara em comemoração ao Dia da Psicologia. Em Santo André, nós temos mais de 10 mil psicólogos e psicólogas. O Dia da Psicologia é o dia 27 de agosto e nós agora instituímos esse dia oficialmente no calendário oficial da cidade. Homenagear esses profissionais que estão na linha de frente, que formulam a política de saúde mental, acho que é uma obrigação da cidade de Santo André. Os vereadores rejeitaram o veto do Executivo ao projeto do vereador William Lago, do PL, que prevê sanções administrativas a quem invadir imóveis públicos de Santo André. Em cidade que tem invasão, não tem política habitacional que funcione. E a gente aprovou o projeto aqui na casa, aprovamos em 2 turnos, e acho que por algum motivo, às vezes uma desconversa, acabou tendo vetado, e aí a Câmara optou por quebrar o veto agora, mas com o apoio do governo. Foi conversado com o prefeito apoiou a quebra do veto também, para que a cidade possa ter esse trabalho e possa ter ferramentas para combater a invasão na cidade, e a gente possa, de fato, acabar com o déficit habitacional, que é o que interessa para a população. Os vereadores rejeitaram também o veto parcial do Executivo às emendas impositivas aprovadas no ano passado pelos vereadores durante a votação do Orçamento Geral do município de Santo André para 2026. Muito bem, já que nós estamos na região de Santo André, o vereador Mazinho do PL reagiu aí às críticas às escolas militares. Ele também falou muito aí sobre o incidente na Câmara de São Bernardo, que foi aquela briga do boneco pichuleco e tudo mais, e confirmou aí a pré-candidatura a deputado. Tudo isso durante uma entrevista que ele deu ao nosso querido correspondente jornalista Marcelo Ferreira, que fala da cidade de Mauá e faz a cobertura do ABC. Então vamos conferir a entrevista com o vereador de Mauá, o Mazinho, do PL, juntamente aqui com o nosso querido Marcelo Ferreira. Muito boa tarde, Marcelo, seja bem-vindo ao DN2 dessa sexta-feira. Muito boa tarde, Gil Latoreira, nosso âncora aí do DN2, Download da Notícia, segunda edição da Rádio Guardiã da Notícia. Eu estou aqui com o vereador Mazinho e ele está aqui pelo fato de que na sessão de ontem na Câmara de Mauá, uma sessão extraordinária, preventiva para o Carnaval, um vereador petista apresentou uma moção de repúdio às escolas militares. E o vereador Mazinho fez uma manifestação bastante veemente, né? Mazinho, você que é do PL. E aí a pergunta, vereador Mazinho, que inclusive foi o aniversariante do dia de ontem. Como que fica essa questão da polarização? Quer dizer, respeito, desrespeito, pode falar, não pode, a respeito desse assunto de Bolsonaro, de Lula? Como é que está isso? Eu quero agradecer a todos, né? O pastor Marcelo sempre está aqui, é uma pessoa muito democrática, né? Foi feita uma moção de repúdio aí com relação à questão das escolas cívicos militares na nossa cidade, e eu disse a todos aqui em público que, primeiro, que ninguém é obrigado a aceitar ou inserir ou querer, né? Mas a democracia, ela é assim, eu particularmente, eu defendo, eu concordo, e aí eu fiz questão de me posicionar, Marcelo, por conta de que não dá para a gente aceitar uma moção de repúdio. E aí vem nos falar que é o fim, é acabar com a escola no nosso município. Isso não é verdade, isso é mentira. Eu posso dizer que os militares, eles são muito educados, eles são doutrinados, eles sabem e têm certeza do que fazem e do que falam. Então, assim, eu não podia deixar de passar aqui, de fazer uma defesa no sentido, eu quero, eu concordo, eu aceito, e eu não aceito moção de repúdio no sentido de que a escola cívico-militar não é bom para a cidade. Isso é mentira, isso é coisa de gente que não gosta de polícia militar, é coisa de gente que gosta de coisa errada, de coisa ruim. E Gil, após a fala do vereador Mazinho ontem, se seguiu novamente aquele debate, as posições de esquerda se colocaram, depois até mesmo alguém neutro também entrou nessa situação, e a gente continua, vereador Mazinho, e também com o Gil, em relação a esse tema de polarização. Inclusive, o vereador tem aqui, Gil, se você me permitir, o vereador pegar ali um bonequinho, né, Gil? Tá aí um bonequinho inflável, né, do presidente Bolsonaro. Pode colocar ali, vereador. Eu gostaria de perguntar para o senhor viu em São Bernardo, que aconteceu no caso de ontem, né, a questão lá do bonequinho, do pichuleco, do presidente Lula. O senhor soube de tudo aquilo que aconteceu, o senhor não levou, logicamente, ao plenário o bolsonarinho aqui. Mas como que o senhor vê esse clima? A manifestação
ela é democrática, né, Marcelo? Infelizmente, eles querem xingar o Bolsonaro, querem perseguir, querem destratar, querem fazer tudo e mais um pouquinho. Mas quando a gente vai falar uma verdade, algo que de fato aconteceu, que não é mentira, todo mundo acompanhou, condenado primeira, segunda, terceira instância, descondenado, voltou à presidência da República depois de condenação que humanamente impossível, né, retroagir. Mas criaram-se uma narrativa e aí voltaram o presidente ao poder. Mas eu quero deixar claro aqui que a manifestação ela é livre e pacífica. Tá? Então, eu também poderia, eu posso, se eu quiser, porque a manifestação ela é pacífica e ela é democrática. É concordar ou não concordar. Não tinha mentira nenhuma, não tem nada demais e eu acredito que eles fizeram o papel deles sim. Né? Eu acompanhei a polêmica, né? Lógico que tem os dois lados, né? E a democracia, assim, um fala, outro escuta, foi meio inflável lá, pegou fogo mesmo, tumultuou lá. Inflamado. Inflamado, essa é a palavra certa. Mas eu vejo assim, a democracia é desse jeito, né? Porque quando é do Bolsonaro pode falar tudo, pode tudo, mas quando vai falar alguma coisa que de fato não é mentira, o que aconteceu, é a realidade, aí não pode, né? É triste. Gil, até encaminhando para o término aqui com o vereador Mazinho do PL, o Mazinho disse bem, né, com relação aos microfones democráticos da Guardiã, a nossa Fabi Teixeira, o nosso Gil Latoreira, a nossa CEO Gabriele Tricânico sempre nos orientam, nos ensinam a cada dia a ouvir todos os lados. Realmente nós estamos aqui numa neutralidade pela verdade, vamos colocar assim, porque o nosso ouvinte merece isso e nós vamos sempre agir assim, viu, Mazinho? Dando ênfase para os dois lados. Porque eu quero terminar com política, né? Nós estamos no gabinete aqui, ouvimos alguma coisa aqui, sentimos alguma coisa aqui sobre a candidatura. Vereador, não sei se o senhor pode falar já alguma coisa ou não, se já é hora ou não, mas o senhor é pré-candidatíssimo aí do PL a deputado estadual. Marcelo, obrigado, tá? Quero deixar um abraço para todos da Guardiã da Notícia, muito imparcial, sempre dando a notícia da maneira como que acontece, então quero parabenizar aí a nossa amiga Gabi, todos da Guardiã da Notícia, né, Marcelo? E sim, eu recebi esse convite, é uma nova missão para a gente aqui. Hoje mesmo eu recebi as documentações da RCC, que é o registro de candidatura. Estamos encaminhando toda a nossa documentação. Hoje eu posso dizer para todos que somos pré-candidato a deputado estadual. Ô Gil, para terminar, nós que somos dessa área, já chegou a RCC, hein? Todo mundo que já registrou candidatura sabe como é que é. Candidatíssimo vereador Mazinho do PL, dessa cidade grande aqui, 500 mil de habitantes, Mazinho, então, confirmando aqui em primeira mão, né, Mazinho? A candidatura RCC chegou, então, um convite oficial. Mazinho, obrigado por atender a Guardiã, sempre à disposição, viu? Obrigado, Marcelo, obrigado a todos da Guardiã, um forte abraço. Forte abraço, Gil, fiquem com Deus, bom carnaval, com moderação. Muito obrigado, Marcelo, para você também, parabéns pela brilhante entrevista aí. E muito obrigado, vereador Mazinho, do PL, por nos atender e, em primeira mão, aí, adiantar aí sua pré-candidatura a deputado. Boa sorte, que o senhor consiga fazer um bom trabalho, assim como o senhor tem feito aí na Câmara de Mauá. Continuando, 18 horas e 18 minutos, vamos agora para Guarulhos. Essa é para você que está em busca de uma boa oportunidade de primeiro emprego em Guarulhos. Se você tem entre 16 e 24 anos e está no ensino médio ou superior, essa oportunidade é para você. Vem aí o Mega Mutirão com 1.000 vagas, incluindo oportunidades de estágio e jovem aprendiz, reunindo diversas empresas que estão contratando. Quem faz o chamamento para o Mega Mutirão é o prefeito Lucas Sanches. Confira! 1.000 vagas de emprego para você que é jovem. Olha que baita oportunidade. Nem precisa apertar aqui e acelerar o vídeo, que eu sei que vocês já fazem isso até pro Netflix. Então eu mesmo já acelerei no 2.0. Informação rápida. Você que está no ensino médio e ensino superior, vaga de jovem aprendiz ou vaga de estágio, você que está atrás dessa oportunidade, não perca. Serão 1.000 vagas de emprego, um mutirão que a Prefeitura de Guarulhos está organizando em parceria com diversas empresas. E como que eu faço para agarrar essa oportunidade? Dia 25 de fevereiro, você comparece lá na Damastor com um documento pessoal, currículo atualizado, das 9 da manhã às 16 horas da tarde. Óbvio, é melhor você chegar sempre no primeiro horário e não perder essa oportunidade. Compartilhe ao máximo esse vídeo. Você que tem entre 16 e 24 anos e está em busca da primeira oportunidade de emprego, corre lá na Damastor, tô te esperando. Tá aí então. Olha, reforçando essas informações que o prefeito disse. O mutirão vai acontecer no dia 25, portanto podem curtir o carnaval moderadamente e depois vai lá para o mutirão. Ele acontece das 9 às 4 da tarde no Adamastor.
leve documento pessoal e currículo atualizado e boa sorte. Vamos para o Alto Tietê agora. Em Itaquaquecetuba, o prefeito delegado Eduardo Buigues veio a público e declarou em suas redes sociais que as obras da Sabesp são importantes para levar água e esgoto tratados. Mas abrir vale e deixar a rua em péssimas condições é de desrespeito com quem vive e paga impostos em Itaquá. Ele também ficou meio ofendido aí de tanto xingarem a mãe dele. Vamos conferir então na tela do DN2 o prefeito delegado Eduardo Buigues falando aí sobre essa questão da Sabesp. Pode rodar, Ali. Tá vendo? Se você olha uma situação como essa, você vai culpar quem? O prefeito. Mas a culpa não é minha. Nós estamos autorizando a Sabesp a fazer obras pela cidade toda, porque é muito importante o saneamento básico, o fornecimento de água potável para todo mundo. Até 2027, quase 100% também de coleta de esgoto e tratamento. Mas Sabesp, quando vocês abrem uma vala, vocês têm que fechar com qualidade. Ah, prefeito, mas vai ter muitas obras ainda, outras ligações. Tudo bem, então este paliativo tem que ser com qualidade, porque os contribuintes, quem paga seus impostos, não aguenta mais quebrar seus carros. E as pessoas estão lembrando de quem? Da minha mãe. Sabesp, nós vamos ficar cada vez mais em cima para que vocês façam o serviço direito, de maneira condizente que a cidade merece. Então nós não vamos abrir mão da fiscalização até vocês melhorarem o serviço de vocês. Daqui a pouco, minha mãe não aguenta mais. Então, tá vendo? Ficaram xingando aí o mãe do prefeito, e ele ficou meio bravo aí, né? Mas tá aí, a Sabesp dando trabalho para tanta gente aí. Quantas cidades têm problema com a Sabesp? Quando não é a falta de água, é buraco que eles deixam abertos, e aí por diante. Olha, gente, a gente tá no pré-carnaval, né? Muita gente já tá com o pé na estrada, levantando os dedinhos e comemorando o carnaval. Eu fico imaginando como deve estar o trânsito, como deve estar as rodovias. Eu vou chamar a nossa equipe de jornalismo, direto dos nossos estúdios da Avenida Paulista, a Kathleen Costa para lá, e ela tem as informações aí. Kathleen, você já tiver apostas, entra comigo aqui e fala como é que está o trânsito enquanto a gente chama o Ricardo Café para terminar a cobertura do Alto Tietê. A Kathleen já está aqui comigo. Oi, Kathleen, saudade de vocês aí no estúdio da Avenida Paulista. Seja bem-vinda. Como é que nós estamos aí? O trânsito, as estradas, quais são as informações que você tem? Fique à vontade. Pode falar do trânsito regional aí da capital ou das estradas se você tiver. Seja bem-vinda novamente à tela do DN2. Oi, Gil, tudo bom? Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o download da notícia, segunda edição, e é sempre maravilhoso estar com todos vocês, né? Gil, começando a falar das estradas, né? De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem, a situação do tráfego nas rodovias é o seguinte: Taubaté e Campos do Jordão, normal. Já Bertioga e São Sebastião já está ali com tráfego um pouco mais lento. Em Taubaté também segue normal e São Sebastião, Ubatuba, também segue normal. Muita gente indo curtir as festas aqui na capital e muita gente também indo para as praias procurando lugar ali mais tranquilo, mais ok, né? Agora a gente vai falar, Gil, do trânsito aqui na capital. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Só um minutinho. Ao vivo é assim. Peraí. Gil, falando agora do trânsito aqui na capital, a gente já registra aqui um volume muito alto de lentidão, hein? Vamos lá. A Zona Norte registra 158 quilômetros de lentidão. A Zona Oeste, 139 quilômetros de lentidão. Já o Centro segue com 31 quilômetros de lentidão. A Zona Leste, 178 quilômetros de lentidão. E a Zona Sul, 176 quilômetros de lentidão. E falando que hoje também o rodízio é válido para as placas de final 9 e 0 até as 8 horas da noite. Falando também, Gil, da velocidade média dos ônibus nos corredores, segue de 16 km centro-bairro e 19 km bairro-centro. A gente está percebendo, Gil, que aqui na capital as lentidões são registradas em todas as zonas, norte, oeste, centro, leste, sul. Como é que tá por aí, hein, Gil? Pois é, por aqui a minha dúvida é por qual estrada eu volto. Uma leva direto para o litoral e a outra me desboca na Marginal Tietê, exatamente na hora do desfile das escolas de samba aí de São Paulo. Então,
a minha dúvida é, eu vou demorar mais aonde, né? Uma viagem que normalmente leva 1h30, eu devo levar umas 5 horas hoje para chegar em São Paulo, mas o meu destino é capital, então eu estou indo para aí. Fico imaginando o que eu vou enfrentar na Marginal. Gil, eu comentava com as meninas aqui mais cedo no estúdio, a Izzy, a Ali, o Felipe também, que a Paulista tá maravilhosa, tá vazia, metrô super tranquilo, justamente quando você não está aqui, tá? Catracas funcionando normalmente, né? Tudo muito bem. A Paulista totalmente tranquila, fluxo super tranquilo de passageiros, enfim, de transeuntes. Por aqui tá tudo bem, né? Graças a Deus. Eu acho que a nossa volta para casa hoje vai ser boa, assim espero. Tomara. Olha, muito obrigado pela sua participação, pelas informações importantes aí sobre o trânsito, sobre a mobilidade, sobre as estradas. Nós estaremos em plantão na segunda-feira com uma edição apenas do DN, que será na parte da manhã, das 9 ao meio-dia. Segunda e terça estaremos juntos aí. Eu estarei na terça, na segunda é a Fabi que faz. Então, obrigado, a gente vai se falando, tá certo? No plantão na terça, todos unidos. Tá bom. Reúna a galera. Depois do jornal a gente faz a nossa famosa reunião de pauta. Tchau, Kathleen. Até mais tarde. Obrigado. Então tá bom. Agora são 18 horas e 26 minutos. Enquanto o Café, que é o nosso correspondente do Alto TT, se prepara para entrar ao vivo, trazendo as informações de lá, nesse pré-carnaval, eu queria chamar, então, o Brian Defende. Eu vou dar uma virada aqui no nosso roteiro, saindo completamente das linhas de regiões de cobertura, mas nós vamos para a Europa, para Lisboa, Portugal, onde o Brian faz a cobertura internacional e traz agora um resumo de tudo o que está acontecendo do outro lado do oceano. Na tela do DN, Brian Defende. Muito boa tarde, meu querido amigo. Como vai? Seja bem-vindo. Gil, meu amigo, olá para você que está aí em casa, no carro, ou aonde você estiver acompanhando a gente aqui no Download da Notícia, segunda edição. Hoje eu quero parabenizar você, Gil. Hoje é o Dia Mundial da Rádio, né? Do rádio, para você que faz rádio, para nós que estamos aqui fazendo rádio, né? Eu quero parabenizar a todos que fazem essa profissão maravilhosa, né? Todos aqueles que fazem, no geral, desde a parte da produção, da técnica, a você que está aí na frente, né? E você também, obrigado você que está em casa nos acompanhando, muito obrigado mesmo por esse carinho e por dar credibilidade e confiança a gente aqui do Download da Notícia, né? Segunda edição, todos os dias com vocês, trazendo as principais notícias do mundo. E vamos começar, Gil? Nossa primeira informação hoje a gente já sabe que recentemente a Espanha já vinha adotando essa medida, a França também veio adotando essa medida e agora chegou a vez de Portugal. O parlamento português aprovou aí a limitação do acesso às redes sociais para menores de 16 anos. Isso já vem, aqui na Europa já está virando comum, os países começarem a se movimentar sobre essa questão para limitar aí para os 16 anos, né? Alguns 15, outros 16. Vale ressaltar que a Austrália já recentemente fez isso, e nós demos essa notícia aqui no Download da Notícia, segunda edição, e agora Portugal aprovou aí no parlamento essa nova medida. Vale ressaltar, Gil, que agora vai ser enviado ao presidente, né, para ver se de fato vai ou não passar essa nova medida, né? Agora também a gente já sabe que dia 9 já troca de presidente aqui em Portugal, porque recentemente teve as eleições, né? Então, pronto, agora vamos ver se ele vai sancionar essa nova medida dos 16 anos, que limita aí para essa idade de 16, para os jovens terem acesso às redes sociais. Isso, esse voto, né, para passar, contou com a bancada do PSD, do PS, do PAN e do JPP. Mas o partido do Chega, né, do André Ventura, e o IL, que é a Iniciativa Liberal, foram os únicos partidos que foram contra essa medida aí de limitar as redes sociais para jovens abaixo de 16 anos, né? E aí, Gil, a gente já sabe, então, como eu falei para vocês, os outros países aqui, a França também já enviou essa medida, né, já aprovou, a Espanha também está a caminho disso também, né, caminhou para isso também, e a Austrália, então, Portugal também estava a caminho. Eu até dei a notícia recentemente no Download da Notícia primeira edição, que eu até comentei com a Fabi que Portugal possivelmente poderia seguir esses países aí, agora de fato se concretizando essa semana, que foi aprovado ontem, essa nova medida no parlamento.
Outra notícia também, Gil, muito importante, é o quê? O WhatsApp está bloqueado, viu? Bloqueado na Rússia. Ou aí você vai falar, mas por quê, né, que ele está bloqueado? Isso, ele foi bloqueado após a Meta, a empresa proprietária do aplicativo, não cumprir exigências aí da legislação local. Então a Rússia, o governo da Rússia mandou bloquear o aplicativo. E aí, com isso, o governo agora está tentando chamar a população para usar um aplicativo estatal do país, o Max, ou como se diz em inglês, né, o Max, né? O governo passou aí a recomendar esse aplicativo, é um aplicativo nacional aí, apoiado pelo Estado. Segundo eles, a medida, né, é um resultado de cerca de 6 meses de pressão sobre a empresa americana, né, a Meta, e se insere em uma estratégia mais ampla para as autoridades russas para controlar a infraestrutura da comunicação, especialmente em meio ao contexto de guerra, né, entre a Rússia e a Ucrânia, né? Pessoas aí, né, ligadas ao governo, né, as autoridades afirmam que o aplicativo que entrega o serviço ligado ao governo foi criado para facilitar a vida cotidiana da população. Em nota, agora vamos lá, abre aspas, a Meta criticou duramente o bloqueio. Além do WhatsApp, a Rússia também manteve bloqueios às restrições de plataformas como Facebook, Instagram, YouTube e o Snapchat, viu? Então esses aplicativos estão restritos no país, gerando aí uma série de mensagens contra, né, notas contra essa medida do governo russo para tentar puxar a população para o seu aplicativo estatal, né, o aplicativo do próprio país. Outra notícia também, a gente vai falar aqui da Europa, a Suíça, Gil, olha só agora. A Suíça vai tentar aí agora, a partir do dia 10 de junho, né, vai ser enviado aí, já foi enviado para o parlamento, vai ser votado no dia 10 de junho a proposta que se chama Não a uma Suíça acima de 10 milhões. Esse projeto é o quê? A Suíça está tentando limitar a sua população, né, seja ela nativos e imigrantes aí, até 10 milhões de pessoas. Vale ressaltar que atualmente a Suíça tem 9,1 milhões de habitantes, mas eles querem limitar aí a 10 milhões, só que quando chegar em 9,5 já entraria em alerta para que algumas medidas mais severas fossem tomadas para de fato tirar a população, né, ou reduzir acordos. E aí, como eu posso dizer para você, que já, claro, a gente sabe que todo país não é só de população, mas também de imigrantes. Nesse caso, segundo as informações aí, a livre circulação de acordos com a União Europeia seria afetada e faria com que o governo começasse a barrar a entrada de imigrantes com entrada livre, né? Porque a gente sabe que aqui na União Europeia, né, há esses acordos de livre circulação, e pode ir para lá, e pode para cá, e aí, no caso, seria limitado. Isso caso alcance a margem de 9,5 milhões, que aí ele entraria ali numa questão de alerta, né? Segundo a Associação Empresarial Economy Suisse, classificou o texto como iniciativa do caos. Segundo a entidade, eles afirmam que existe uma dependência de trabalhadores vindos da União Europeia e de outros países europeus, e a limitação poderia causar a transferência de operações e a perda de arrecadações. Vale ressaltar que na última década a população cresceu em ritmo de cerca de 5 vezes superior ao do país vizinho do bloco impulsionada pela economia. Segundo os dados oficiais, revelam que cerca de 27% dos moradores não têm cidadania suíça, ou seja, são imigrantes que vivem lá na região, né? Então eles vão tentar limitar essa entrada das pessoas aí, se caso chegue a 9,5 milhões. E por último, Gil, nós vamos sair aqui da Europa, vamos aí para a América Latina, vamos falar sobre a Argentina. A Câmara da Argentina aprovou aí a redução para maioridade penal. Então agora de 16 anos passa para 14 anos. O governo vinha defendendo aí que fosse para 13 anos, mas após algumas conversas e algumas tratativas aí, chegou ao final que fosse a 14 anos e foi aprovado aí, passou por 149 votos a favor e 100 contra. Agora, essa proposta segue para o Senado, antes de uma eventual sanção aí do presidente Javier Milei. Vale ressaltar que o debate ganhou força aí após um homicídio em Santa Fé que envolveu menores aí
nessa questão desses homicídios. Então agora o texto prevê que os adolescentes cumpram medidas em locais separados de adultos e de prisões fechadas sejam aplicadas apenas em crimes graves. O Senado vai analisar agora no dia 26 de fevereiro, e aí, posteriormente, vai enviar, já caso seja aprovado, será enviado para o presidente Javier Milei sancionar essa lei sobre a redução da maioridade penal. Bom, Gil, hoje é sexta-feira, eu fico por aqui, essas são as principais notícias do mundo, da Europa, né, e da América aí para vocês, e do mundo para vocês que estão nos acompanhando no carro. É uma honra fazer parte do seu dia, né, nesse horário tão nobre que nós temos aqui. Fico muito feliz em participar com vocês. Entrego minha participação hoje. Na semana que vem a gente volta com muito mais informações. Desejo a vocês um fim de semana maravilhoso, abençoado, com família e amigos, e que vocês aproveitem bastante para descansar, que semana que vem a gente está de volta. Um abraço para você, Gil, a todo mundo da equipe que está aí. Semana que vem nós estamos de volta aqui no Download da Notícia, segunda edição. Até lá, meu amigo. Muito obrigado, Brian. Eu estendo os parabéns a você também em relação ao dia do rádio. Todos nós trabalhamos neste que, para mim, é o maior veículo de comunicação que o planeta já teve e continuará sendo. Rádio é uma coisa fantástica. Me orgulho muito de poder, ao longo da minha carreira, trabalhar sempre com rádio. Parabéns a todos nós que estamos envolvidos nesta grande máquina de comunicação. 18 horas e 36 minutos, voltamos ao Alto Tietê com o nosso correspondente, o Ricardo Café, que traz o resumo desta sexta-feira 13. E olha, o carnaval já chegou na Casa do Café, pelo que eu vejo aqui. Café! Olha só, Café, quando não é o Papai Noel, a alegoria que toma conta desta casa feliz, sempre comemorando e sempre com alegoria. Seja bem-vindo, boa noite, Café. Boa noite, Gil. Esse pandeirinho aqui, isso aqui foi na escola das minhas filhas aqui também. Hoje teve carnaval na escola delas, né? Teve a festinha, aí a casa já entra em clima de carnaval. Gil, vou começar então aqui o meu giro aqui pelo Alto Tietê com uma informação de Itaquaquecetuba, tá? A Guarda Civil Municipal lá de Itaquá localizou nessa semana na Vila Sônia, né, um bairro de lá, alguns produtos de fiação e também maquinários de construção civil que tinham sido furtadas de empresas que atuam aqui no Alto Tietê. Né? Olha só, para você ter uma ideia, essa carga recuperada, estamos vendo as fotos aí dos GCMs com todo o produto recuperado, isso aí é fiação, viu, Gil? Essa carga toda recuperada foi avaliada em R$60 mil, não é pouca coisa não. Olha, dos itens armazenados lá encontrados, tinha de tudo, tá? Era uma residência desabitada, você pode ver que é uma casa, mas não tinha ninguém morando, né? Foram 12 máquinas encontradas aí, moto vibrador de concreto, martelo demolidor, serra circular, martelete, parafuseira, bomba d'água, diversos equipamentos. Também tinha 192 rolos de fios elétricos. Isso aí dá milhares de metros de cabo, né? A ocorrência foi apresentada na Delegacia Central de Itaquá, o caso foi registrado, segue para a investigação agora, para identificar os responsáveis aí e restituir também esses bens furtados, né, para as empresas que foram prejudicadas. Lembrando aí que qualquer pessoa pode fazer a denúncia pelo telefone 153 da GCM, atende 24 horas por dia. Venho para Mogi das Cruzes agora, Gil. Apesar da gente ter esse feriado de carnaval, muita coisa continua funcionando, né? Em todas as prefeituras aqui da região, os serviços essenciais continuam. Então, atendimento médico de urgência e emergência, os parques continuam abertos, coleta de lixo continua funcionando, né? Importante lá em Suzano, que teve toda aquela questão recentemente. Aqui em Mogi também continua tudo. E amanhã aqui em Mogi a gente vai ter a Operação Cata Tranqueira aqui em Mogi das Cruzes nesse sábado, né? Todo sábado tem essa Operação Cata Tranqueira, que é uma iniciativa importante para evitar o descarte irregular de objetos inservíveis, né, Gil? Então amanhã, a partir das 7 horas da manhã, 5 bairros aqui de Mogi vão ser atendidos. Olha só, Vila Nova União, Conjunto Cocoera, o Residencial Cocoera, Conjunto Toyama e o Real Parque, tá? Então, a partir das 7 horas, né, um pouquinho antes, as pessoas têm que deixar ali na calçada, ali em frente de casa, os objetos inservíveis que elas querem descartar, né? Que aí, a partir das 7 horas, o pessoal das equipes aí dos caminhões já passam fazendo o recolhimento. Essa operação, você sabe, né? É recolha semanal de materiais inservíveis que a população quer descartar e tudo que é recolhido recebe a destinação
correta. O legal, viu, Ju, que é todo sábado que tem essa recolha, então o pessoal pode se preparar, ela passa diversas vezes no mesmo ano nos bairros, né? E é só conferir a programação completa, é uma programação permanente. É só dar um pulinho lá no portal da prefeitura, que é o mojodascruzes.sp.gov.br, tá lá a programação de todos os bairros e as datas que a Operação Cata Tranqueira vai passar. Para encerrar meu giro, Gil, eu vou passar uma informação aí para as meninas que gostam de futsal, hein? Aqui em Mogi das Cruzes vai ter, na nossa época era peneirão, né? Agora o pessoal fala de seletiva, né? Amanhã vai ter seletiva de futsal feminino aqui em Mogi das Cruzes, né? A Secretaria de Esportes e Lazer aqui da cidade, a partir da 1 da tarde até as 5 da tarde, então vai ser durante o período depois do almoço, né? Vai ter uma seletiva para montar as equipes de futsal feminino em diversas categorias, sub-14, sub-16, sub-18 e sub-20, tá? Essa seletiva vai ser ali no ginásio Tuta, que fica do lado do ginásio Hugo Ramos, no Mogilar. Então as participantes, olha só, tem que levar documento com foto, claro, uma roupa adequada, né, para fazer a prática esportiva ali, e tênis para futsal. Além disso, também é bem legal, Gil, o pessoal que vai participar da seletiva tem que levar 1 litro de leite longa-vida, né, que vai ser destinado aí às iniciativas assistenciais do município, né? É legal que o secretário de Esporte e Lazer aqui do município, Fred Abib, ele lembrou que o trabalho desenvolvido no futsal aqui da cidade já vem dando bons resultados, tá? Só para você ter uma ideia. No ano passado, o Sub-16 foi campeão da 13ª Copa de Futsal do estado de São Paulo, depois de bater o Araraquara na decisão, né, que foi realizado lá em Serrana. E para chegar nessa fase estadual, a equipe já tinha vencido a fase subregional, né, com equipes aqui do Alto Tietê. O projeto também já conseguiu bons resultados com a categoria sub-17, conquistou o vice-campeonato da Liga Paulista de Futsal e o título da Copa Paraibuna. Já na categoria livre, a equipe de Mogi foi campeã da Copa Condemate, que é o consórcio de desenvolvimento dos municípios aqui do Alto Tietê, né? Um time formado aí por jogadoras das equipes sub-17 e sub-20. Então é isso aí, Gil. Amanhã, a partir da 1 da tarde, lá no ginásio Tuta, que fica na rua Professor Ismael Alves dos Santos, número 560, na Mogilar, do ladinho ali do ginásio Hugo Ramos, que é o palco do basquete. E o basquete volta a jogar na segunda, hein? Depois eu trago essa informação aqui para a gente seguir com a agenda esportiva aqui do Alto Tietê. Além do carnaval, claro, muita coisa não para, você sabe disso. As competições continuam e os serviços essenciais também continuam. Ô Gil, 6h42, quase 15 para 7, volto contigo aí. E o Brian trouxe essa informação aí, que é o dia do rádio, né? Então, pô, manda um beijão para você, para todo mundo que atua nesse veículo maravilhoso que é o rádio, que não tem fronteira, né? O rádio que foi o veículo de comunicação que realmente democratizou a informação há décadas atrás, né? Nem todo mundo comprava um jornal, tudo, mas na hora que o radinho começou a chegar aí na casa das pessoas, parecia mágica, né? E as pessoas imaginavam. Agora tem a internet, a gente vê a cara do locutor, né? Agora a ilusão foi embora, mas antigamente você ficava só ouvindo a voz daquele locutor, da locutora, imaginando como é que não deve ser. Esse é um meio de comunicação fantástico. Vai um abraço para todos os radialistas, todo mundo que trabalha também aí no rádio no Brasil inteiro, fazendo essa história maravilhosa da comunicação. Para todos nós, Café. Eu só fiquei interessado, só para terminar aqui, na Operação Cata Tranqueira. Tem umas pessoas que eu conheço aí, vamos ver se elas querem visitar Mogi das Cruzes no sábado, para ver se a gente consegue se livrar de algumas tranqueiras. Mas tá bom, Café. Feliz Carnaval. Boa. Divirta-se com moderação. Nos encontramos na semana que vem nos nossos plantões. Abraço. Feliz Carnaval. Tchau. Para todos. Abraço, Gil. Até. Muito bem. 18h43. Vamos para Brasília. Vamos conferir o que aconteceu de mais importante na Câmara Legislativa, lá do DF, com a cobertura da TV Câmara. Um resumo dos principais fatos discutidos na Câmara. Na tela do DM2. Olá, hoje é sexta-feira, 13 de fevereiro. Confira alguns eventos que marcaram a semana aqui na CLDF. Na noite de terça-feira, o secretário de Agricultura, Rafael Bueno, recebeu o título de cidadão benemérito de Brasília. A cerimônia aconteceu no plenário e teve como autor o deputado Pepa. Durante sessão ordinária realizada terça-feira, os parlamentares aprovaram um projeto de lei do deputado Eduardo Pedrosa que suspende os prazos dos concursos públicos por conta das limitações orçamentárias e financeiras nos exercícios de 2025 e 2026.
O texto prevê que esses prazos voltam a correr a partir do primeiro dia útil depois do dia 31 de dezembro de 2026. Não há impedimento para nomear candidatos durante a suspensão. Outro projeto aprovado nessa área é de autoria do deputado João Cardoso. A pauta prevê a suspensão dos concursos durante o período de vedação eleitoral para nomear candidatos. O prazo volta a correr no primeiro dia útil depois do término do impedimento eleitoral. Já na quarta-feira, uma sessão solene no plenário celebrou o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Quem presidiu o evento foi o deputado Fábio Félix. Também quarta-feira, uma sessão marcou os 46 anos do Partido dos Trabalhadores. A bancada do PT aqui na Câmara Legislativa é formada por 3 deputados: Gabriel Magno, Ricardo Vale e Chico Vigilante, que preside o bloco. Confira essas e outras notícias no site da agência CLDF. É isso, esse foi o Informe CLDF de hoje. Muito obrigado e tenha um ótimo carnaval. Muito bem, às 18 horas e 46 minutos, já que estamos em Brasília, a hora de chamar o articulista político, o consultor e jornalista direto do Distrito Federal, João Carlos Silva, toda sexta-feira com seu espaço reservado e garantido aqui no DN2. Muito boa noite, João Carlos Silva, seja bem-vindo ao Download com as notícias aí do Distrito Federal, que mais uma vez pega fogo, hein? Não tem carnaval, não tem Natal, o fogo não apaga por aí, João. Seja bem-vindo, boa noite. Tudo bem com você, Gil? Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes, aos telespectadores da Rádio Guardiã da Notícia, a melhor rádio do país, aquela que leva a informação mais precisa e exclusiva aos ouvidos e aos olhos da população brasileira. Isso aí, João. E a gente hoje, dia do rádio, estendo a você também os parabéns por participar aqui dessas ondas de comunicação que se espalham pelo mundo agora, não é só pelo Brasil ou pelos nossos municípios. João, tem tanto assunto para a gente falar de que está acontecendo em Brasília, mas acho que o que está pegando fogo ainda continua sendo o Banco Master e agora essa briga no STF entre os próprios ministros que batem boca e criou-se um clima meio estranho lá no STF, né? Eu estou dizendo aqui para o pessoal que é a dança da toga, né? É impressionante. Você tem aqui, eu vou citar alguns exemplos. Um desembargador do Mato Grosso do Sul foi afastado da magistratura por unanimidade com o carimbo de corrupto na testa por ter soltado um traficante perigosíssimo. Ele não teve nenhum voto a favor no CNJ. Por aí você vai vendo a situação da magistratura. Você teve o ministro Buzzi, que os seus próprios auxiliares, os seus servidores de gabinete foram testemunhar a favor da vítima. E o CNJ, o STJ não teve outra alternativa senão afastá-lo. Eu acho que ele vai ser afastado, evidentemente que vai receber os seus proventos todo mês. Mas foi afastado, talvez a bem do serviço da magistratura, que ninguém o deseja mais por perto. É tanta confusão que a cada dia aparecem mais coisas. Essa do STF, é bom lembrar que o ministro Toffoli negou o habeas corpus do presidente Lula certa vez. E também negou a ida do presidente Lula ao enterro de seu irmão, ao velório. E disse o seguinte: se o Lula quiser ver o velório do irmão, que o caixão vai até Curitiba. Todo mundo sabe disso. Aí o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei, não é o Andrei que articulou tudo isso. O presidente Lula que autorizou o Andrei a fazer isso, e na busca das coisas que o Toffoli tinha com o Banco Master, as coisas negativas que estavam ali envolvendo toda essa parafernália do Banco Master. Quem que foi escalado para adentrar profundamente no caso? Renan Calheiros, que foi recebido muito bem com pompas e circunstâncias da PF. Por quê? Ele foi ministro da Justiça do governo Fernando Henrique e tratou muito bem a Polícia Federal. Depois ele foi do Supremo e o Andrei depois entregou para o Supremo as conversas lá do celular do ministro Toffoli. Agora, ontem tiveram que fazer uma saída honrosa para o Toffoli, que estava muito desgastado. A cada dia que passava, as coisas iam acontecendo, e a corda no pescoço dele ia apertando. Agora é André Mendonça que vai tomar ciência do que está acontecendo para dar rumo nessa história toda.
que está causando um impacto negativo ao país, uma coisa impressionante. Você não se fala mais em política, é só escândalo, 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 e cada hora envolve a magistratura. Ou se conserta essa situação, ou nós vamos viver num país completamente desajuizado, com a credibilidade da justiça por água abaixo. Pois é, e você citou 2 casos interessantes. Daquele desembargador que foi mandado, ele ganhou quase R$400 mil trabalhando aí com dinheiro público e ainda pôs um bandidaço de volta para as ruas. E com relação ao Banco Master e essa coisa toda aí do STF, hoje à tarde saiu uma notícia aí que os outros ministros, sem seu tom, acreditam que foram gravados clandestinamente por Toffoli em sessão secreta, porque eles dizem perplexos com a precisão das suas falas produzidas por site. Quer dizer, seria impossível reproduzir com tanta precisão e detalhes o que foi discutido naquela reunião secreta se não tivessem sido gravados. Já o Toffoli nega, fala que não registrou, não fez relatos e nem falou para outras pessoas. Enfim, a que ponto nós chegamos para os homens que decidem a vida praticamente de todos os brasileiros, chegar a esse ponto de um gravar o outro em reunião secreta? Eu acho que nós chegamos num ponto que o Supremo perdeu completamente o respeito, porque eles mesmos não se respeitam, né? Acho que já passou da hora de recuperar a dignidade desses caras do STF, que eles mesmos continuam aí se desgastando. Quer dizer, a cada dia, a cada decisão, a gente fica mais perplexo. Tivemos a fase de Gilmar Mendes, que passou a ser odiado por grande parte da população. Aí o Gilmar se afastou, aí vem vindo outros, aí veio agora o Alexandre de Moraes, que se afasta, e agora a bola da vez é o Toffoli. Quer dizer, onde nós vamos parar? O que vai acontecer com Brasília e com o nosso país? Neste ano de eleição, com essa polarização, com essa divisão de direita e esquerda, e daqui a pouco nós vamos ter, o voto vai sair no tapa. Ganha aquele que der mais tapa e conseguir burlar mais as leis. Não é possível, né, João? É verdade. E quem está rindo à toa é o presidente Lula. Por quê? Com o afastamento do Toffoli, caso ele seja afastado do Supremo, 2 vagas. Ou o Lula indica o Messias ou o Lula indica o Pacheco. E no STJ, com a saída do Buzzi, possivelmente deverá sair, o Lula indica mais um para o Supremo, para o Superior Tribunal de Justiça. E essa história toda do Banco Master, da magistratura, que você acabou de dizer, a confiabilidade na justiça a cada dia que passa está indo para o buraco. Ou nós brasileiros tomamos as iniciativas de ponderarmos a questão judiciária no Brasil, não interferindo, nada não. Porque, veja só, é só por força das ruas e da imprensa brasileira que a questão do Banco Master, a questão do cachorrinho lá de Santa Catarina, o Orelha, e do menino que matou aqui uma pessoa, um rapaz novo, aqui, um jovem aqui em Brasília, a socos, que a justiça afastou as pessoas que estavam envolvidas no processo e indicaram outras e descobriram que tinha muita malandragem no meio. Pô, se você vê a justiça fazendo isso, calcula como são os julgamentos dos processos. Então, virou uma bandalheira. No ano eleitoral, o eleitor brasileiro tem que ter consciência e saber votar, e saber colocar pessoas competentes nos governos, no Senado, na Câmara, na Assembleia Legislativa, na presidência da República, seja lá quem for o candidato, não sei, mas o Brasil precisa discutir projetos de país. Isso não está acontecendo. Isso para o Brasil, como do tamanho do nosso, é uma esculhambação. Isso aqui virou uma verdadeira parafernália. Não dá para acreditar em ninguém, que todo dia aparece uma coisa nova. E não é coisinha pequena, não. É uma coisa absurda de deixar o país embasbacado com tudo isso que você está vendo aí. A Gabi Tricânico, ela costuma fazer previsões precisas na relação da política, e eu vou fazer a vez dela aqui, e assumo que eu vou falar agora. E pode escrever aí, João, o próximo escândalo, a próxima confusão que vai ter em Brasília
É sobre o carnaval, sobre aquele enredo do carnaval que fala sobre o presidente Lula com um boneco gigante que vai entrar na avenida e também com a participação dele, não só no enredo da Acadêmicos de Niterói e as visitas que ele vai fazer em Salvador, no carnaval, muita gente vai associar isso à campanha política, ao uso da máquina pública para uma divulgação. Sabemos que não era, embora o Supremo tenha permitido esse samba-enredo, esse desfile, tem restrições e, obviamente, não serão respeitados. Isso vai dar um pano para a manga na próxima semana e nos próximos meses. Você pode escrever isso aí, que nós vamos estar comentando aqui essa questão desse carnaval, aquele bonecaço ali na Sapucaí, desfilando, uma tremenda campanha política num ano de eleição, pode ser até autorizado, mas é completamente imoral esse tipo de coisa. Isso deveria, então, ter todos os candidatos direito a botar um bonecaço lá na Sapucaí e fazer seu samba-enredo. Não é verdade? Pode ser legal, mas é completamente imoral. Coisa que já virou rotina, não só em Brasília, como no Brasil. Concordo plenamente com a sua opinião e da Gabriele. A imoralidade está caminhando junto com a política brasileira. Isso já faz há muito tempo. E detalhe, esses detalhes, essas coisas de campanha antecipada, você tem que ter um parâmetro. Ou seja, tem carnaval, não vamos utilizar o presidente, né? Quem está no mandato, não vamos utilizar a minha vez. Tudo bem, vou lá prestigiar, tá, mas não vamos avançar o trecho, não vamos causar polêmica. Isso aí vai virar, o que você acabou de dizer, uma polêmica gigante, que vai causar danos sem necessidade, não tinha necessidade, à candidatura da reeleição do presidente Lula, que até então, eu continuo dizendo, está sozinho no ringue. Ele está correndo em faixa própria. Todo dia a reeleição cai no colo dele. E a oposição precisa colocar o bloco na rua o mais rápido possível, com projetos de país, seja lá quem for o candidato, para fazer com que o eleitor brasileiro, o país inteiro, comece a discutir o que será bom para o Brasil daqui para frente. Não essas coisas todas aí, que isso aí para mim é negócio de carnaval, boneco, isso aí não tem necessidade. E dá um basta à imoralidade que tomou conta do país na justiça. É preciso colocar um freio nisso, porque senão nós vamos viver um país sem lei. Porque a lei está cometendo esses atos aí. Onde já se viu isso? Um ministro do Superior Tribunal de Justiça assediando várias vezes uma funcionária terceirizada e não teve nem o voto de confiança dos seus assessores, que foram lá e deporam a favor da vítima. Você imagina a qualidade de pessoa que é o Buzzi. Vai vendo aí o tamanho da bagaceira, desculpando o palavreado. João, bom, eu espero que essas coisas se resolvam prontamente. No futebol, na Fórmula 1, em vários lugares, assim como na política, a gente já viu pessoas perderem para si próprio. E se o presidente Lula, que está nadando de braçada, não abrir os olhos, ele vai perder para ele mesmo com essas escorregadas. É verdade. João, sim. Muito obrigado. Vamos lá, a gente se encontra pós-carnaval na semana que vem. Bom carnaval para você aí em Brasília, divirta-se com moderação. E você sabe que a nossa vida não tem samba enredo no pé, tem dedo no computador, caneta e bloquinho, mantendo todo mundo atualizado. É carnaval, mas as coisas não param. E são nessas épocas que as coisas acontecem obscuramente, se aproveitando aí da data. Obrigado. Verdade. Até lá. Tchau. Forte abraço. Tudo de bom para você. Bom carnaval a todos, viu? Forte abraço. A todos. Obrigado. E a você que nos acompanhou até agora, minha gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós estaremos de volta na segunda-feira com uma edição especial do DN, com a Fabi Teixeira, das 9 ao meio-dia. Depois, na terça, eu estarei com vocês das 9 ao meio-dia também. E voltamos com a nossa normalidade, a nossa grade de programação na terça-feira. Feliz Carnaval! Tudo de bom para vocês. Obrigado, equipe técnica que esteve comigo até agora. A Kathleen, temos também a Ali, temos a Isa que está lá, o Baldez, a Ali, todo mundo com a gente. Muito obrigado. A supervisão, coordenação, a direção é da Fabi e a direção geral é da Gabi Tricani. Tchau, pessoal. Feliz Carnaval. Até mais.
Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TerraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TerraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em terracorporation.com.br. TerraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.